Vocês vão ver uma diferencinha, tá ligado? Etc. Na continuidade dos vídeos, porque esse vídeo aqui é moderno, vamos dizer assim, mas ele é um complemento sobre Freud. Eu já fiz o vídeo, mas existe um erro equacional no contexto. Então vamos corrigir esse erro e vamos reescrever tudo. Vamos brincar aqui com interpretação de texto. Existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. Subtítulo é a aparelho psíquico. Que é aqui? Aparelho psíquico. Aí existe o id, o ego e o super ego. Aqui está a pulsão. Aqui está a realidade externa, e realidade interna. Isso daqui é um sistema em X, e esse sistema cria a pulsão, o recalque, né? E cria a mola psíquica. Aqui é a realidade interna, e aqui são os valores morais. Então, o id, ele tem um ser humano, ele tem partes da memória do ser humano, do seu inconsciente. E nesse inconsciente é uma mola onde existe a ira, a dor, ou o sofrimento, ou a melancolia, e o amor. E a combinação dessas variáveis. Em X também. Em X com elas mesmas. Isso daqui vai criar a mola, né? E aí, para você entender essa mola, você precisa fazer a livre associação de ideias para entender a realidade, o recalque que a realidade fez aqui no id, né? E juntamente com a personalidade do indivíduo, né? Então existe uma transferência tanto de realidade interna, objetivos e indivíduos, né? Criando trauma, criando recalque, criando a pulsão. Essa pulsão ela pode ter várias caras. Então todas essas caras aqui existem dentro da pulsão, que vai criar uma mola. Essa mola ela é ativada com a realidade, né? Externa e interna. Onde que a interna pode ser uma pulsão de psicose, ou uma realidade externa, uma pulsão de neurose, né? Então se existe isso daqui, e os valores morais, né? Os valores morais, eles são um homem de saia e uma mulher de calça? Não, isso daí seria um valor moral coletivo que você acha de um determinado grupo ou da sociedade. O valor moral, ele é individual. Individual. Esse valor individual, né, pode também ter a memória social coletiva, etc e tal. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu preciso dar um exemplo aqui, não sei se eu já li esse exemplo. Assim, um exemplo é esse daqui, ó. Para você entender os recalques, os traumas e a pulsão, você precisa fazer a livre associação de ideias para você entender que tipo ou quais são os tipos de sentimentos
que estão relacionados na pulsão de vida e na pulsão de morte. Sim? Então o que eu quero dizer? Dentro do aparelho psíquico, do id, ou do ego, ou do superego, existe os valores morais de morte e vida. Então você está querendo dizer que uma pessoa ela pode demonstrar extrema ternura por um objetivo, por uma coisa, por uma situação, ou por exemplo, que vai ativar o seu id, que vai começar a fazer um jogo de ego e que vai estabelecer o superego. E também o superego é uma função em X com ego e com id, isso em todas as possibilidades e probabilidades. Para entender o aparelho psíquico, sim. Porém, foi aí que eu cometi o erro aqui de estrutura lógica, porque o aparelho psíquico não é só a transferência de pessoas, existe a transferência de situações e propósitos individuais, que é da minha tese. Porém, por que o Freud ele não explica nada? Porque ele interpreta muitas pessoas, e ele tinha uma habilidade de entender o aparelho psíquico, e ele apontou para a pessoa fazer uma livre associação de ideias sobre o aparelho psíquico para tentar entender a profundidade dos traumas. Ou seja, além de ter a teoria, precisa ter uma habilidade, uma técnica, e com isso você vai conseguir entender a tese dele pela experiência que ele teve. Ele acreditou muito nisso. Mas voltando aqui para não perder a linha de raciocínio. Então, numa pessoa, existem vários valores morais, e esses valores morais são a resposta do seu id, ou dos seus sentimentos, ou do seu inconsciente, que é uma verdade. Essa verdade mais a realidade, o choque disso, que vai criar os traumas, os recalques e a pulsão. Sim, e todos os seres humanos têm traumas, têm recalques e têm impulsão, porque eles viveram a realidade, mas cada um tomou uma ação e cada um escolheu construir os seus valores para melhor se adaptar à realidade, e outros não conseguiram construir isso. Então isso acaba fazendo com que todas as pessoas têm traumas, todas as pessoas têm um aparelho psíquico, todas as pessoas têm trauma, isso, aquilo. Porém, uns reagem com mais força e outros com menos forças, por vários fatores na construção do seu aparelho psíquico em relação ao id, ego e superego, né? Em relação à transferência de pessoas, de objetivos e de propósitos. Porque se você colocar a transferência, o aparelho psíquico só com transferência com o ser humano, não tem. Existe também o inconsciente, que é a mola diretamente proporcional ao que está impulsionando essa mola, que é a situação, as circunstâncias, as pessoas, ou simplesmente a guerra interna dentro da tua mente. Então, ou Freud era muito burro e não conseguia entender as coisas, ou ele era muito gênio e ele utilizou a filosofia grega para criar a livre associação de ideias dentro da própria ideia dele, da teoria dele. Então a ideia dele seria muito complexa se você tivesse uma habilidade incomum de entender os problemas para fazer cartazes na pessoa, né? Então a mola é o inconsciente, e a pressão gerada nessa mola gera uma tensão de ira, de dor ou de amor, cria os recalques e as pulsões, e essa pressão é criada pelo ego, que é a realidade externa, juntamente com a realidade interna. Mas isso daqui não é a conclusão, mas veio uma ideia muito mais louca do que essa conclusão aqui agora. Vamos dissecar o Tiago. Vamos. Vocês podem me dissecar. Pela ciência eu permito. Aí voltando à questão aqui, então o sentido de moral, ele gera valores que estão diretamente associados pelos traumas passados e profundos e a realidade da pessoa. Então a pessoa ela vai ter uma personalidade baseada nesses traumas. Então cada pessoa vai ter determinados valores e conjuntos de comportamento, ideias e ações. E o que acontece? E todo esse aparelho psíquico ele é ativado o seguinte: aquela pessoa ou aquela situação ela gera uma pressão
na mola. Então essa pessoa que gerou uma pressão na mola, ela vai ligar todo o aparelho psíquico da pessoa. E ela vai trazer a ira, a dor ou o amor da pessoa. E ele é ativado pelo ego, pelo superego. E o ego é a realidade externa junto com a realidade interna da pessoa. A mola interna com a externa que vai dar força nessa mola. E a força dessa mola é o id. E tanto a pessoa como a situação vai determinar uma força nessa mola aqui, que é o aparelho psíquico. Tanto que existem vários psicanalistas ótimos que até comentam que essa mola poderia ser motor. Não. O motor é um sistema fechado. A mola, ela é a força que está na livre associação de ideias e na transferência delas. Né? Então, nos valores morais, eles vão ativar o seu id, a sua ira, a sua dor, o seu amor, por aquilo que você constituiu, que é uma pulsão de vida ou é uma pulsão de morte. Né? Então, por exemplo, se certa ação no seu ego representa uma pulsão de vida, você vai lutar por aquilo, né? E vai defender aquilo. Mas se aquilo tem uma pulsão de morte, você vai rejeitar aquilo. Né? Se uma pessoa, dentro dos seus valores morais, representa uma pulsão de vida numa transferência, você vai gostar daquela pessoa, né? Ou você vai odiar a pessoa na transferência. Então o superego, os seus valores morais, eles vão ativar totalmente esses outros fatores aqui. E o pior, às vezes a pessoa pode representar uma pulsão de morte da pessoa. Aí a pessoa vai querer defender ela. Mas existe uma mistura em X de acontecimentos. Aí se você já entra em outra planilha. Mas eu não vou querer cansar a mente de vocês, eu queria abrir a mente de vocês sobre o que seria o superego, né? E como esse superego ele cria comportamentos às vezes extremamente agressivos, extremamente de dor ou de amor, porque ele ativa diretamente o inconsciente, porque o inconsciente ele joga no consciente valores de moral, né? E esses valores de moral ativam o ego, e esse ego começa a trabalhar com o id, que é uma mola, que vai criar recalque, vai criar trauma, vai criar pulsão. Então é isso. Aí eu vou fazer uma brincadeira. China, se quiser me dessecar, me sequestra. Estados Unidos, quiser me dessecar, me sequestra, me põe no laboratório. E nunca deixa mais eu sair. Tchau.